Queridos jovens, meu nome é Ricardo Mendonça e estou aqui hoje para estudar junto com vocês Doutrina e Convênios 112, nessa aula de recuperação. Espero que nós possamos aprender juntos, com o Espírito do Senhor, as coisas que o Senhor deseja para nós hoje. Bom, Doutrina e Convênios 112 é uma revelação dada para Thomas B. Marsh. Tem uma foto dele aqui, ele é uma figura importante na história da igreja. Ele tinha servido missão em 1831, 1832, foi membro do Sumo Conselho e estava na igreja desde o seu começo, né? E em 1835 ele foi chamado como presidente do Quórum dos Doze, quando foi organizado. Era um homem muito importante. A princípio humilde, fiel, ele viajava com a família conforme os membros da igreja tinham que se mudar. E chegou um momento na vida de Thomas B. Marsh onde ele teve que lidar com uma questão que realmente foi decisiva na vida dele, que foi a humildade. Como ele era o presidente do Quórum dos Doze, era uma responsabilidade do presidente chamar os missionários para servir. E naquela época, Joseph Smith havia chamado dois missionários para servir em missão. Quando o Thomas B. Marsh ficou sabendo, ele ficou, né, enfurecido com isso, né, e começou a questionar a igreja e o profeta e tudo mais. E como resultado disso, ele foi criando uma amargura dentro de si, né? A, que o levou mais tarde à apostasia. Então, acompanha comigo como tudo isso aconteceu e depois nós vamos estudar ali na sessão 112 o Conselho do Senhor para Thomas B. Marsh. Então, ele, como eu falei, ele foi chamado como presidente do Quórum dos Doze, né? E aí teve uma questão que envolveu leite. Não sei se vocês já ouviram essa história, né? Como que foi essa história do leite, né? Foi contada pelo elder George A. Smith. A esposa do Thomas B. Marsh, que na época era presidente dos Doze Apóstolos, e a irmã Harris, já esposa de George Harris, decidiram trocar leite. Ficou combinado que elas não guardariam a nata, a parte mais rica do leite, mas que o leite e a nata seriam entregues juntos. Tudo indica que a irmã Harris foi fiel ao acordo e levava para a irmã Marsh o leite e a nata, mas a irmã Marsh, que desejava fazer mais queijos, guardava um pouco da nata, do leite, de cada vaca, e mandava para a irmã Harris o leite sem a nata. Aí vocês já vão vendo quem que está certo, né? Finalmente começaram a correr boatos de que a irmã Marsh, a esposa do Thomas B. Marsh, né, estava guardando a nata, e o assunto foi levado para ser resolvido pelos líderes locais. Eles começaram a estudar a questão e ficou provado que a irmã Marsh vinha guardando a nata, enganando a irmã Harris. O assunto foi levado ao bispo, foi realizado um tribunal regular da igreja. O presidente Marsh achou que o bispo não havia feito justiça com ele e sua esposa, pois ficara decidido que a nata fora guardada indevidamente e que ela violara o acordo. Marsh levou a questão imediatamente para o Sumo Conselho. O Sumo Conselho finalmente concordou com a decisão do bispo. E aí, o que que ele fez? Não satisfeito, levou o caso à primeira presidência da igreja, e Joseph Smith e seus conselheiros tiveram de reunir-se para julgar o caso. E eles aprovaram o veredicto do Sumo Conselho. Thomas B. Marsh declarou que defenderia o caráter da esposa, mesmo que tivesse que ir para o inferno por causa disso. Forte, né? E ele foi um magistrado e, sob juramento, declarou que os Mormons, né, como eles falavam, né, antigamente, eram hostis ao estado do Missouri. Aquele testemunho causou a ordem de extermínio decretada pelo governador do Missouri, que obrigou 15 mil membros da igreja a abandonarem suas casas e que levou milhares ao sofrimento e a subsequente morte devido a tal acontecimento. Olha então como são as coisas, né? Ele era presidente do Quórum dos Doze por causa de uma questão de leite, troca de leite ali entre as irmãs. Houve discórdia, inveja, julgamento e orgulho, que levou à apostasia do Thomas B. Marsh e que levou a ele fazer essa declaração que acabou provocando a expulsão dos membros da igreja do estado do Missouri, né, que teve essa ordem de extermínio, que levou a pessoas que morreram no massacre de House Mile, né, no moinho do House,
decorrência, né, que eles tiveram que fugir lá do estado. E no inverno de 1838 e 1839, de 12 a 15 mil membros da igreja ficaram sem as casas. Tudo por causa do leite ou por causa do orgulho, né? Ou a falta de humildade. A primeira tarefa que eu gostaria de que vocês pudessem fazer, jovens, seria ler esses três versículos na seção 112, nos versículos 28 a 33 e 34. Identifique o conselho. O senhor deu vários conselhos para Thomas B. Marsh, né? Mas aqui vocês vão identificar alguns que o Senhor deu nesses versículos que teria ajudado ele a receber orientação do Senhor, se ele tivesse seguido isso, né? Essas coisas. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira tarefa que vocês vão fazer dessa aula. Os conselhos que poderiam ter ajudado o Thomas B. Marsh. O presidente Gordon B. Hinckley, ele falou: o homem que deveria ter resolvido esse pequeno desentendimento, mas que, pelo contrário, levou adiante, importunando as autoridades da igreja, chegando até a primeira presidência, literalmente foi ao inferno por causa disso. Ele perdeu sua posição na igreja, perdeu o testemunho do evangelho, durante 19 anos viveu na pobreza, nas trevas e cheio de amargura, sofrendo enfermidades e solidão. Ele envelheceu antes do tempo. Por fim, como o filho pródigo, o que aconteceu, né, com Thomas B. Marsh? Ele reconheceu suas tolices, iniciou a árdua jornada para este vale e pediu a Brigham Young que perdoasse e permitisse que fosse rebatizado na igreja. Ele foi o primeiro presidente do Conselho dos Doze, amado, respeitado e honrado nos tempos de Kirtland e nos tempos iniciais de Far West. Agora ele pedia apenas para ser ordenado diácono e estar à porta da casa do Senhor. E olha só, né? O nome desse discurso do presidente Hinckley é Pequenos Atos Produzem Grandes Consequências. E foi o que aconteceu, né, com Thomas B. Marsh. A seção 112, ela fala muito da importância da humildade, né? Se ele tivesse sido humilde, né, não querer defender a esposa a todo custo, porque ela estava errada, apesar de ser a esposa dele, né? E também não ter se revoltado com o profeta que estava acima dele na igreja, ter recebido a revelação para mandar aqueles missionários, né? Talvez tudo teria sido diferente. Um conselho dos mais importantes que estão na seção 112 é esse, né? Ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações. Todos nós já fomos crianças, né? E como crianças, nós tivemos que ter ajuda, né, para poder aprender a andar, né, aprender a nos locomover sozinhos, ou andar de bicicleta, tudo mais, né? Uma criança, observe essa foto, né? Ela está segurando a mão dos pais e por meio dessas mãos ele recebe segurança, ele recebe estabilidade, ele está sendo guiado, ele recebe, ou ela, né, recebe consolo. E assim como um filho, ele confia na mão de seus pais para ter todas essas coisas, né? Segurança, estabilidade, a direção, o consolo. Nós também podemos confiar no Pai Celestial e podemos fazer isso, demonstrar isso por meio da oração. E a mesma coisa que um filho recebe ao confiar nas mãos, né, dos pais, o Pai Celestial também pode proporcionar bênçãos semelhantes para cada um de nós, né? Segurança, estabilidade, direção e consolo. O elder Jenny R. Cook, ele falou: quando somos humildes, sentimos nossa dependência em relação ao Senhor. Por causa desse sentimento de dependência, estendemos a mão para Ele pedindo ajuda, a orientação em muitas áreas. E temos a mente e o coração abertos para recebê-los. Ao reconhecermos nossa dependência em relação ao Senhor, aumentamos nossa humildade e ampliamos nossa capacidade de verdadeiramente comunicar-nos com o Senhor. Aqueles que são verdadeiramente humildes também fazem tudo a seu alcance para cumprir a sua parte, sabendo que a resposta à oração é um esforço mútuo, exigindo empenho tanto do homem quanto de Deus. Reflitam por um instante a respeito disso, né? Como a oração está ligada com a questão da humildade, né? Porque
A humildade, ela tem essa relação com dependência, que você precisa de alguém, você não consegue fazer tudo sozinho. Quando a gente acorda de manhã e já sai ali atropelando, correndo tudo, é como se nós estivéssemos falando para o Senhor, Senhor, deixa aqui comigo, eu que me viro hoje, né? Mas quando humildemente nós nos ajoelhamos ali na cama mesmo e rogamos ao Senhor, pedimos proteção e reconhecemos essa nossa dependência dele, né? Nós estamos demonstrando humildade e as nossas orações serão respondidas. O, o elder Willis Soares, na época ele não era apóstolo, né? Foi em 2013, mas ele fez um discurso quando ele disse: Creio, irmãos e irmãs, que somente os que são humildes conseguem reconhecer e compreender a resposta do Senhor às suas orações. Os humildes são ensináveis, reconhecem como são dependentes de Deus e desejam se submeter à sua vontade. Os humildes são mansos e têm a capacidade de influenciar outros a serem humildes também. Deus promete aos humildes que ele os conduzirá pela mão. Eu realmente creio que vamos evitar os desvios e a tristeza em nossa vida se andarmos de mãos dadas com o Senhor. Aqui vai a segunda pergunta, então, da aula. Segundo o Elder Soares, qual é a relação entre receber respostas às nossas orações e a humildade? Então, leia com cuidado essa a citação do Elder Soares e responda essa pergunta. Eu vou repetir, ó. Qual a relação entre receber respostas do Senhor e a humildade? Tá bom? Tá aqui a resposta. Vou mostrar essa gravura aqui do Salvador, né, segurando a mão de uma criança. A humildade de Jesus Cristo ajudou ele a entender a vontade do Pai Celestial. O ministério mortal de Jesus Cristo, conforme a gente vê em todas as Escrituras, é, demonstra que ele frequentemente dependia do Pai Celestial para fazer as coisas que ele precisava fazer. E por meio da seção 112, vocês podem ler vários versículos ali, onde o Senhor ensinou Thomas B. Marsh que a humildade pode nos ajudar a receber a orientação do nosso Pai Celestial. Então, o nosso propósito aqui hoje, com essa lição da seção 112, é ajudar cada um de nós a buscar humildemente a orientação do Pai Celestial, por meio da oração, né? Vou repetir aqui a escritura, né? Que tem que ficar no nosso coração hoje, né? Ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações. E então, jovens, voltando aqui para a gente conversar um pouquinho. Quais experiências vocês têm a respeito da humildade? Como que vocês já viram um líder, ou seu pai, sua mãe, ou alguém que vocês amam, demonstrar humildade? E qual o impacto disso sobre vocês? Humildade, ele não é sinal de fraqueza, não é sinal que a pessoa é menor ou de menos valor. É o contrário. A humildade é uma característica marcante do Salvador Jesus Cristo. Quando nós somos humildes, nós estamos sendo semelhantes a Ele. Quero deixar uma última pergunta aqui para vocês agora, antes da gente encerrar. A pergunta é a seguinte: escreva dois exemplos de Jesus Cristo demonstrando humildade. Então, relembra aí na mente agora momentos da vida do Salvador Jesus Cristo onde ele demonstrou humildade, onde ele praticou essa virtude e nos ensinou, né, a sermos humildes. E gostaria de convidar cada um de vocês a fazer uma meta em relação às suas orações, e que vocês possam orar com humildade para demonstrar essa sua dependência de Deus, né? E quando tiver situações controversas, como aconteceu com Thomas B. Marsh, a gente aprender o exemplo do Salvador, né? Ser humilde, confiar em Deus, né? Se Thomas B. Marsh tivesse, mesmo que ele tivesse chateado com aquela situação, tanto do profeta quanto da esposa, mas se ele tivesse buscado consolo no Senhor, ao invés de se rebelar e querer mostrar quem tinha mais força, e indo de um em um buscando soluções, né? Tudo teria sido diferente na vida dele, ele teria poupado
vários e vários anos de inatividade na igreja e tristezas e coisas difíceis que ele teve que passar. Eu compartilho com vocês o meu testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, ele é o nosso maior exemplo de humildade, obediência. Ele sempre orava ao Salvador, ao Pai Celestial, demonstrando que ele dependia dele. E assim, todos nós, eu e você, também podemos fazê-lo. E essa aula que eu compartilho com vocês, não esqueçam agora de preencher o formulário, tem mais uma perguntinha lá para vocês. E, e deixa essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Até mais, gente.